Elias, um dos grandes profetas de Israel, estava chegando ao final de sua missão. Deus havia falado com ele, dando instruções claras: volte pelo caminho por onde veio, atravesse o deserto até Damasco e, quando chegar lá, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como seu sucessor. E saiba que aqueles que escaparem da espada de Azael, Jeú matará, e os que escaparem de Jeú, Eliseu matará. Era um plano bem orquestrado, mostrando que Deus já estava preparando o futuro de Israel, e Eliseu seria uma peça fundamental nesse plano. Elias, obediente como sempre, seguiu as instruções. Ele encontrou Eliseu trabalhando no campo, arando a terra com 12 juntas de bois. Eliseu estava no controle de uma das juntas, focado em seu trabalho. Mas então, Elias se aproximou e, sem dizer uma palavra, lançou sua capa sobre Eliseu. Esse gesto simbólico era poderoso, significava que Eliseu estava sendo chamado para um novo propósito, para se tornar o próximo profeta de Israel. Eliseu, percebendo a importância do momento, abandonou imediatamente os bois e correu atrás de Elias. No entanto, antes de seguir completamente, ele pediu a Elias: por favor, permita que eu me despeça de meu pai e de minha mãe, depois vou com você. Elias, compreensivo, respondeu: vá, mas não se esqueça do que acabei de fazer com você. Eliseu voltou, matou os 2 bois que estava usando para arar a terra e com a madeira do arado, fez uma fogueira para cozinhar a carne. Ele deu a carne ao povo, fazendo uma espécie de festa de despedida, e então partiu para seguir Elias. Esse ato demonstrava a determinação de Eliseu em deixar sua antiga vida para trás e se comprometer totalmente com sua nova chamada. A partir daquele momento, Eliseu se tornou o servo de Elias, acompanhando-o em todas as suas viagens e aprendendo com ele. Os dois compartilharam muitos momentos significativos juntos, e Eliseu viu em primeira mão o poder de Deus agindo através de Elias. Ele sabia que grandes responsabilidades estavam por vir. Eventualmente, chegou o momento em que Elias seria levado ao céu. Os dois viajavam juntos, e Elias parecia saber que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ele tentou se afastar de Eliseu, dizendo que ele deveria ficar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Eles foram de Betel a Jericó, e então ao Jordão, onde Elias usou seu manto para dividir as águas e eles atravessaram em terra seca. Enquanto caminhavam, Elias perguntou a Eliseu: o que você quer que eu faça por você antes de ser levado embora? Eliseu, sem hesitar, respondeu: quero receber uma porção dobrada do seu espírito. Era um pedido ousado, mas mostrava a ambição e o desejo de Eliseu de continuar a obra de Elias com ainda mais poder. Elias respondeu que Eliseu teria o que pediu se ele o visse sendo levado. E assim, enquanto caminhavam e conversavam, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu e separou os dois. Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu viu tudo isso e gritou: meu pai, as carruagens e cavaleiros de Israel. E então, Elias desapareceu de sua vista. Eliseu pegou o manto que Elias havia deixado cair e voltou ao Jordão. Ele bateu nas águas com o manto, e elas se dividiram novamente, permitindo que ele atravessasse. Os outros profetas, que estavam observando de longe, reconheceram que o espírito de Elias agora repousava sobre Eliseu, e o respeitaram como novo líder. Assim começou o ministério de Eliseu, marcado por muitos milagres e um compromisso inabalável com Deus. Ele curou águas envenenadas, multiplicou azeite para uma viúva pobre, trouxe um menino morto de volta à vida e realizou muitos outros sinais poderosos. Eliseu se tornou um grande profeta em Israel, cumprindo a missão que Deus havia planejado para ele e mostrando que o legado de Elias continuava através dele. Após ser confirmado como sucessor de Elias, Eliseu começou a realizar muitos milagres, mostrando que o mesmo poder que estava sobre Elias agora repousava sobre ele. Um dos primeiros milagres de Eliseu aconteceu em Jericó. Os moradores da cidade vieram até ele com uma queixa séria: a localização da cidade é boa, como meu senhor pode ver, mas a água é ruim e a terra é improdutiva. Eliseu pediu que trouxessem uma tigela nova com sal. Ele foi até a fonte da água, jogou o sal nela e declarou: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Nunca mais causará morte nem deixará a terra improdutiva. E a água se tornou saudável, e assim permanece até hoje, conforme o relato bíblico. Eliseu também demonstrou grande compaixão e generosidade em muitos de seus milagres. Por exemplo, certa vez, uma viúva de um dos discípulos dos profetas veio até ele em desespero. Seu marido havia morrido, deixando dívidas, e os credores estavam ameaçando levar seus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher o que ela tinha em casa, e ela respondeu: nada além de um jarro de azeite.
Eliseu então instruiu-a a pedir emprestado o máximo de vasilhas vazias que pudesse e a fechar a porta de sua casa. Ela deveria derramar o azeite nas vasilhas, e o azeite não parou de fluir até que todas as vasilhas estavam cheias. Com isso, ela pôde vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do restante. Outro evento notável foi quando Eliseu passou pela cidade de Sunem, onde uma mulher rica insistiu em hospedá-lo. Reconhecendo Eliseu como um homem de Deus, ela e seu marido construíram um pequeno quarto para ele em sua casa. Para recompensar a hospitalidade dela, Eliseu profetizou que ela teria um filho, apesar de seu marido ser idoso e eles não terem filhos. A profecia se cumpriu, e a mulher teve um filho no ano seguinte. Alguns anos depois, o menino adoeceu e morreu. A mulher foi até Eliseu, desesperada, e ele voltou com ela para Sunem. Eliseu entrou no quarto onde o menino estava deitado, orou a Deus, e então deitou-se sobre o menino, boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos. Aos poucos, o corpo do menino aqueceu, e ele espirrou 7 vezes, abrindo os olhos. Eliseu entregou o menino vivo à sua mãe, que caiu aos pés dele, agradecida. Eliseu também realizou um milagre durante uma época de fome em Gilgal. Os profetas estavam reunidos, e Eliseu mandou que preparassem uma grande panela de ensopado para eles. Um dos homens foi ao campo colher ervas, mas acidentalmente colheu uma planta venenosa e a colocou na panela. Quando os homens começaram a comer, perceberam que havia morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou-a na panela, e o ensopado ficou inofensivo, salvando todos do perigo. Outro milagre importante foi a multiplicação de pães. Um homem veio de Baal Salisa trazendo 20 pães de cevada e espigas de trigo fresco para Eliseu. Eliseu mandou que esses pães fossem dados aos 100 homens presentes. Seu servo perguntou como tão pouco poderia alimentar tantos, mas Eliseu insistiu que servissem os pães, afirmando que Deus havia dito que eles comeriam e ainda sobraria. E assim aconteceu, todos comeram e sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eliseu também curou o comandante sírio Naamã de lepra. Naamã, um homem poderoso mas leproso, ouviu falar de Eliseu por uma menina israelita. Ele foi até Eliseu, que lhe disse para se lavar 7 vezes no rio Jordão. Inicialmente relutante, Naamã finalmente obedeceu e foi curado. Reconhecendo o poder de Deus, ele voltou a Eliseu para agradecer e declarar que não adoraria outro Deus além do Senhor. A vida de Eliseu foi marcada por muitos outros milagres e ações poderosas, sempre mostrando a fidelidade e o poder de Deus. Ele continuou o legado de Elias, sendo uma luz e uma força poderosa em Israel. Seu ministério foi uma prova constante de que Deus estava com seu povo, guiando-os e cuidando deles através de seus profetas.